Fim do Maduro na Venezuela. Ele foi capturado pelos Estados Unidos e vai ser levado a julgamento naquele país. Como o criminoso que é. Na verdade, a Venezuela, sob o comando do Maduro, foi arruinada. Milhões de pessoas deixaram o país. Mas, acima de tudo, ela havia se tornado um narco-estado. No fundo, uma quadrilha capturou o governo da Venezuela, desde a época do Chávez e agora com o Maduro. É uma pena que ele tenha sido retirado do poder por uma intervenção armada. Se ele tivesse respeitado o Maduro, o resultado das eleições do ano passado, na qual o Edmundo Gonzalez foi vitorioso com o apoio da Corina Machado, nada disso teria acontecido. Mas agora, veja, pelo menos a Venezuela tem uma chance. Quem sabe esse evento possa levar a uma transição de poder pacífica e restauração da democracia. Ainda é muito cedo para fazer essa avaliação, mas pelo menos agora sai daquela inércia e há uma chance das coisas realmente mudarem. É claro que no Brasil já está cheio de viúvas do Maduro. O Lula, que nós sabemos que é amigo dele, recebeu ele aqui com pompas, já lamentou e condenou a ação dos Estados Unidos. Está cheio aí de petista também, criticando os Estados Unidos contra essa captura do ditador. Olha, nós temos lado, e o nosso lado é muito claro, o lado da liberdade e da democracia. Nós defendemos a Venezuela e o povo venezuelano. Se você tiver alguma dúvida, procura aí um dos milhares de imigrantes que vivem no Brasil, que fugiram da ditadura do Maduro, e pergunta para eles o que eles acham do tirano de Caracas. Eu tenho certeza que eles apoiam a retirada desse ditador do poder. E é isso que nós vamos fazer, trabalhar pela liberdade e pela democracia também em nosso país. Rapaz, estou muito feliz. Olha, eu já prendi muito bandido, muito traficante, assaltante. Quando você fala perdeu e olha na cara dele, que ele vê que ele perdeu, ele fica com cara de quem comeu cocô. O Maduro tá com cara de quem comeu cocô. Tá sendo levado para os Estados Unidos, vai apodrecer. Vai apodrecer num presídio federal americano. Uhul! Eu tô muito feliz, Trump, tem mais gente pra cá, vem buscar. Uhul! Narcoditador, amigo do Lula, recebido com tapete vermelho no Brasil, capturado pelas forças americanas. Donald Trump. Maduro se lascou. Maduro está em cana. Maduro será julgado em Nova York, nos Estados Unidos. Narcotraficante. Durante toda a minha vida eu combati o tráfico de drogas. O pequeno traficante, aquele que inferniza nas pontas das vilas, nos apartamentos, aquele que faz caminho de rato de viciados. Mas não tem como enfrentar os grandes traficantes, os narcoditadores, que fazem dos seus países verdadeiros cartéis de drogas. Maduro é um desses desgraçados. Mas as Forças Armadas Americanas podem sim com ele, e já o pegaram, e ele vai apodrecer num presídio federal americano. Maduro, você já era. Acabou o tempo de opressão. Ainda falta mais gente na América Latina. Ainda falta mais gente. Vocês sabem de quem eu estou falando. Apoiam criminosos, bandidos. Pra cima deles, Donald Trump. Grande dia, que maravilha, que início de ano maravilhoso para o mundo democrático, para aqueles que verdadeiramente amam a democracia. O grande parceiro narcoditador, traficante e terrorista do Lula acaba de ser capturado junto com a sua esposa pelo exército americano. Foi levado para os Estados Unidos, agora responderá na justiça pelos crimes que ele cometeu. E por que o governo do PT está tão revoltado, já soltando uma nota completamente histérica? Você sabe, né? Lula agora está cagando de medo, porque Maduro, se vier a delatar,
Aí, meu amigo, não acaba só pro PT. Acaba pro PT e para todos os partidos de esquerda da América Latina e para todos os líderes que só chegaram ao poder porque foram financiados pelo dinheiro do narcotráfico e o dinheiro da corrupção da Venezuela. Pode ter certeza, vai ser oferecida a Maduro uma possibilidade de redução de pena, até mesmo de sair livre, desde que ele delate com provas todos os criminosos que foram financiados por sua ditadura, que vieram ocupar poder aqui na América Latina. E você pode ter a mais absoluta certeza que o nome do Lula vai ser um dos primeiros. Não é só o Lula que está primeiro não, viu? É Cristina Kirchner, Gustavo Petro e vários outros aí, Evo Morales, vários outros que foram financiados com o narcotráfico e a corrupção da Venezuela. No ano eleitoral. Sabe qual é o medo do governo agora? O medo do governo é que o Trump pode usar isso nas eleições brasileiras. Sabe por que eles estão falando isso? Porque sabe que agora o Trump pode arrebentar com o PT se eles fizerem o Maduro falar. Rapaz, se o Maduro falar, acaba pro Lula. Vamos aguardar. Tô achando que esse ano começou muito, muito bem. Depois de mais de 20 anos vivendo numa ditadura, hoje o povo da Venezuela saiu para as ruas para festejar. Venezuelanos que fugiram do seu país há anos atrás estão festejando em vários países do mundo, porque agora, finalmente, eles podem sonhar em viver em uma democracia. Lembrando, isso é só o início de uma reação em cadeia, um efeito dominó, que eu tenho a mais absoluta certeza que vai chegar aqui também no nosso país. Pô, aconteceu uma coisa chata lá na Venezuela, hein, pessoal? Bom dia, senhores. Agora, um narcotraficante Maduro, ditador, que passava aí carros de guerra em cima, né, de civis, só porque discordava do governo deles, que foi preso aí pelos Estados Unidos, pelo governo Trump. E é inacreditável, né, como as reações são, assim, completamente distoantes, né? Enquanto a esquerda brasileira está chorando, se lamentando, Lula, né, está dizendo que é um absurdo. Como é que tá o povo venezuelano? Ei, tá rindo mais do que nós se ganhar a Copa do Mundo, amigo. Por quê? Porque eles sabem o que é viver sobre uma ditadura socialista. E digo mais, agora é o momento para todos os revolucionários, né, comunistas aí de TikTok, que amam dizer que nós temos que fazer uma revolução, nós temos que pegar em armas, temos que lutar, né, pelo fim da propriedade privada e unir os trabalhistas, né? Agora, cadê a ajuda? Cadê a disposição? Vai lá, pô. Agora é o momento de vocês se solidarizarem, né, com Nicolás Maduro e lutarem, né, pela libertação do povo venezuelano. Realmente, eu não sei se vocês lembram, mas tudo isso começou, quem deu a ideia para o Trump foi realmente aí, né, uma esquerdista que fez uma propaganda, né, para as Havaianas. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés na porta. Só que foi 2 bicuda na porta do Maduro, né? Isso daí eles não esperavam. E a gente espera muito, né, que seja aí o fim de todo ditador, seja presidente ou juiz aí da América Latina. E lembre-se, tudo isso começou com o Foro de São Paulo em 1990, com Lula e Fidel Castro, né, que fundaram uma organização que comandava praticamente todos os países da América Latina e que anos depois praticamente todos os presidentes eram de esquerda. Espero mesmo que seja aí uma retomada, que dê um alívio de esperança pra gente, para que a gente comece, né, a compreender que o mal um dia cai. O mal um dia cai. É isso que eu espero que aconteça também aqui com o nosso país. E por fim, mas não menos importante, fica aí uma lição. A gente precisa combater os nossos inimigos. Ter oportunidade é botar na cadeia. Ter oportunidade tem que dar 2 opções. Fulaninho de tal, ou você renuncia o teu cargo, ou senão você vai pagar o preço por isso. Porque afinal de contas não tem como. Ou você combate os criminosos, né, e coloca ele na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou senão eles vão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. Olavo de Carvalho já avisava. É isso aí. Bora, Brasil! Sábado 3 de janeiro de 2026, Venezuela livre. A notícia que a gente acompanha desde hoje, bem cedo de manhã, é de que Nicolás Maduro e a sua esposa foram levados presos pelos Estados Unidos depois de uma operação que foi realizada com muito sucesso na Venezuela. Finalmente os venezuelanos voltam a respirar a esperança de ares de liberdade. É claro que os próximos dias serão cruciais para garantir
que haja uma transição democrática e também para que Nicolás Maduro seja chamado à responsabilidade por todos os crimes que cometeu e que seja por eles também punido. Aliás, muita gente vai ficar preocupada, aliás, já está inclusive, com essa prisão. A gente vê a choradeira aí na extrema esquerda brasileira. Lula ainda não fez nenhum pronunciamento. Lembrem-se que Lula não chegou a fazer aquela manifestação que a comunidade internacional toda exigia dele contra as fraudes no sistema venezuelano que levaram a uma eleição totalmente ilegítima. Ele não foi eleito, Nicolás Maduro, na última eleição, falando nisso. Foram mais de 70% dos venezuelanos que votaram na oposição, tudo comprovado pelos boletins de urna. Fraudes eleitorais permanentes. Eu estive na Venezuela no ano de 2015, em dezembro de 2015, para acompanhar o processo eleitoral, e ali eu já vi como era um processo extremamente sujeito a fraudes e com muita pressão, inclusive armada, sobre os eleitores. Eu via os milicianos próximos das urnas eleitorais, as nossas identidades, os nossos crachás foram confiscados pelo governo, mesmo a gente tendo ido para lá com toda a autorização prévia. Enfim, isso lá em 2015, a coisa só piorou, até tanques foram utilizados já para atropelar cidadãos protestando lá na Venezuela. Então, quer dizer, o que nós vimos acontecer nesses últimos anos na Venezuela, nessas últimas décadas, é o que lamentavelmente nós estamos vendo se repetir em vários outros países, inclusive aqui no Brasil. Não por acaso, autoridades brasileiras, incluindo Lula, petistas, gente da extrema esquerda, têm sido cúmplices desse regime do Nicolás Maduro. Portanto, nesse momento, nada mais podemos fazer do que celebrar essa vitória do povo venezuelano, que clama há muitos anos pela queda do ditador, luta pela queda do ditador, tem ido às ruas incessantemente. A principal líder da oposição, Maria Corina Machado, foi escolhida no ano passado com a maior distinção como Prêmio Nobel da Paz, e agora a gente vê que a Venezuela tem chance de respirar esperança democrática. Então, agora fica aqui a nossa mensagem de esperança, não só para os venezuelanos, como para todos os cidadãos do mundo todo que queiram democracia de verdade, liberdade. Isso vale também para o nosso querido Brasil. Começamos o ano com o pé direito, com certeza, e vamos continuar trabalhando para que também aqui no Brasil a gente possa reverter essa lamentável ditadura, esse estado de exceção em que nós vivemos, inspirados também em todas as batalhas que são travadas mundo afora pela liberdade e pela democracia. Obrigado a todos por acompanharem, ótimo fim de semana e vamos continuar trabalhando sem desistir pelo nosso Brasil. A queda de Nicolás Maduro representa muito mais do que o enfraquecimento de um homem. Ela simboliza o colapso de um regime que se sustentou por anos na repressão, na censura e na miséria imposta ao próprio povo. Durante décadas, a Venezuela foi usada como laboratório de um projeto autoritário travestido de justiça social. E o resultado está diante do mundo. Um país destruído, milhões de refugiados e uma população exausta. Maduro herdou o poder de Hugo Chávez prometendo continuidade, mas entregou ruína. A economia foi esmagada, a moeda perdeu valor, a fome voltou a fazer parte do cotidiano e a liberdade se tornou artigo de luxo. Quem ousou discordar foi perseguido, preso ou silenciado. As eleições perderam credibilidade, as instituições foram aparelhadas e o Estado passou a servir a um grupo, não a nação. Nos últimos tempos, o que se viu foi o inevitável. O regime começou a ruir por dentro. Pressão internacional, isolamento diplomático, colapso econômico e, principalmente, a resistência do povo venezuelano foram minando as bases desse poder autoritário.
Quando um governo precisa da força para se manter, é sinal claro de que já perdeu sua legitimidade. O caso venezuelano precisa servir de alerta. Ideologias que concentram poder, atacam a imprensa, desarmam a sociedade e enfraquecem as instituições nunca terminam bem. A história já mostrou isso, e continua mostrando. A Venezuela ainda tem um longo caminho pela frente, mas uma coisa é certa: quando um povo desperta, nenhum ditador dorme em paz.